Eu terminei solubilidade. Deixa eu ver se eu consegui terminar mesmo, peraí. Calma aí. Aproveitei para tomar um cafezinho. Vocês tomaram café, se abasteceram. Se eu tenho previsão de que horas encerra, Rafa? Então, se eu não me engano, o horário que a Nai fez de previsão foi 18 horas, né? Não tenho certeza, mas eu acho que foi 18 horas. Eu vou tentar manter o horário dela, tá? Bom, então aí eu falei das solubilidades, tá? Dos hidrofílicos, pseudo-hidrofóbicos e dos hidrofóbicos. E agora, gente, eu vou entrar nos assuntos das granulometrias, tá bom? Das granulometrias. Hoje em dia, a gente tem 4 tipos de granulometria, certo? E quais são esses tipos de granulometria? Como que a gente pode utilizar essa granulometria? Como que essa granulometria pode ajudar a gente? Tá? Eu vou tentar falar aqui com vocês a respeito disso. Exatamente. Mão leve tem uma granulometria melhor, mão pesada tem uma granulometria que pode utilizar que seja melhor e por aí vai, tá? E tem os prós e os contras de cada granulometria, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma apresentaçãozinha da apostila. Não sei se eu vou conseguir. Olha eu de óculos. Tem um filtro, né, do Instagram que é próprio para isso. Daqui a pouco eu apareço com ele, para eu tentar mostrar aqui para vocês. Bom, mas vamos... primeiro vamos explicar cada um deles, tá? Granulometria aleatória. Como é que funciona a granulometria aleatória? Só um minutinho, gente. Procura pra mim um filtro do Instagram, que é o filtro, acho que é live, uma coisa assim, slide, filtro slide, se eu não me engano. Slide? Aí manda nesse perfil assim pra mim, manda no direct. Só clicar no álbum aí embaixo, Ju. Não aparece pra mim esse álbum, Fred, só se esse perfil fosse profissional. Como é um perfil privado, não aparece. Infelizmente. Ou eu não sei se esse é um recurso, Fred, só do... Como é que fala? Do iPhone, né? O meu é Android. Pode ser isso também, né? Eu já vi alguém ensinando também sobre isso, clicar no álbum. Pode ser. Mas, enfim, vamos seguir aqui do jeitinho que a gente dá. Que aí eu ia mostrando a apostila pra vocês, que a apostila tá toda aqui no Canva. Mas vamos lá. Granulometria aleatória. Como que é a granulometria aleatória? Eu posso até desenhar, né? Porque não tá ali, mas eu desenho aqui, faço igual o outro eu fiz. Vou botar um filtro aqui, gente, que minha cara tá medonha. Ah, olha só, gente. Outra pessoa. Tem não? Tá, não tem problema não. Granulometria aleatória. Como é que funciona a granulometria aleatória? Até 2019, todas as tintas praticamente usavam granulometria aleatória. E aí começou a vir de fora, da Europa para cá, umas granulometrias diferentes. Uma granulometria micronizada, uma coisa diferente. E aí foram modificando algumas coisas, né? Porém, até 2019 era todo mundo no mesmo barco. E o que é essa granulometria aleatória, né? Já deu tanta confusão a respeito disso e não é nada demais, é só uma característica daquele grão. Lembra aquele grão que eu desenhei ali no quadro? É só uma característica daquele grão, gente, só isso, tá? Cada grão, eu tenho aqui, ó, eu tenho um frasco de tinta. Dentro desse frasco, para formar um castanho, vocês lembram que eu falei para vocês que assim, a gente tem algumas composições de castanho, né? Nesse aqui, por exemplo, eu tenho vermelho,
amarelo e preto, certo? O meu preto vai ter um grão de um tamanho, o meu vermelho vai ter um grão de outro tamanho, o meu amarelo vai ter um grão de outro tamanho. Ah, isso aí, na minha apostila tem, exatamente. E o que que acontece? Esses grãos, eles são todos de tamanhos diferentes. O preto, ele varia de 6 a 10 micrômetros. O vermelho varia de 30... Eu tenho aqui, ó, colinha aqui pra mim. O vermelho varia de 30 a 80 micrômetros, tá? O 77499, que é o preto orgânico, o preto óxido de ferro preto, né? O denteadinho, ele varia ali de 30 a 50 micrômetros, tá? Então, cada grão um tamanho diferente. Essa é a granulometria aleatória. Deixa eu desenhar, porque é uma coisinha chatinha de entender. E quem não conseguiu baixar a apostila vai ficar flutuando aí, vai ficar boiando. Vamos lá. Ó, vou desenhar primeiro aqui granulometria aleatória. Deixa eu desativar aqui os comentários para não ficar aparecendo. Achei que eu tinha saído da live. Vamos lá, granulometria aleatória, ó. Eu tenho aqui os meus grãos. Pega 3 cores diferentes aqui pra mim de canetinha. Ó, eu tenho os meus grãos. Vamos supor, vermelho ou laranja que seja. Esse aqui é o meu grão do laranja, dentro da tinta. Esse daqui... não era pra ser azul, não, mas tá tudo bem. É o meu grão de preto. E esse daqui é o meu grão de verde. Isso daqui é granulometria aleatória de tinta, certo? Vamos virar a página. Agora eu vou fazer uma granulometria pseudo-micronizada. E deixa eu falar as características dela também. Ah, tá, deixa eu voltar para falar as características dessa aqui. Que eu não falei, né? Com isso daqui, com essas granulometrias assim, o que que acontece? Lembra que eu falei da fagocitose, falei dos macrófagos? Quando eles vêm para fazer a fagocitose, eles vão comer, eles vão fagocitar primeiro os grãos menores, tá? Seja do laranja, seja do azul, seja do verde. Primeiro eles vão nos grãos menores. Com isso, a degradação, ela vai ser desigual, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, é porque eu fiz tão variadinho, mas vamos supor, eu só fiz aqui, ó, só 3 laranjas grandes. O resto eu fiz laranja tudo pequenininho, né? Então, ele vai nesses laranjas pequenos aqui e esses 3 laranjas vão ficar por último. Ele vai em todos os meus pequenos primeiros e vai deixando os grandes por últimos. Vai ser uma degradação desigual. Então, se eu tinha uma sobrancelha castanho no início, né, eu posso ter uma variação de cor e eu posso ter residual no final. Principalmente se tiver carbon black junto, tá? Vê se você acha pra mim cores vermelha, preta e amarelo, pra ficar mais fácil deles entenderem. Aqui o amarelo tá aqui, eu preciso só de um vermelho e um preto. Pode ser esse preto. Não, já peguei aqui vermelho aqui. Bom, e aí
Na aleatória, a degradação não é homogênea, tá? Vai cada cor degradando de uma vez diferente. Quem que se adapta melhor à granulometria aleatória? Quem tem a mão leve. Não sei se vocês conhecem, não, é melhor não citar profissionais aqui. Mas tem profissionais que têm a mão extremamente leve. E aí faz um trabalho assim com uma saturação mínima. E às vezes dá 3 passadas. 3 passadas, só que com uma saturação 0, né? Faz ali a primeira passada, depois dá uma cruzada, depois volta com outra cruzada, acabou. Tem pixel até 6 meses depois. Esse tipo de profissional, com a mão extremamente leve, consegue se adaptar com uma granulometria aleatória, tá? Por quê? Quando passa 6 meses depois, vai ter um mínimo de residual, vai ter uma sombrinha mínima. Só tem um problema aí. Vai fazer o retoque depois de 6 meses. Vai implantar mais Carbon Black. Passou mais 6 meses, já volta com um pouquinho mais residual. E aí vira um ciclo, tá? Aí 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses. E aí vai colocando camada sobre camada, camada sobre camada, camada sobre camada. E é isso que acontece com a micropigmentação. Vai sendo camada sobre camada, tá? Então, quem tem mão leve se adapta muito bem com a granulometria aleatória. Porém, a granulometria aleatória tem essa questão aqui de uma degradação desigual, certo? Agora vamos pro pseudomicronizado. Como que é o pseudomicronizado? Agora eu peguei canetinhas de cores mais adequadas. Porque aí eu faço amarelo, preto e vermelho, né? Pra vocês poderem entender. Vamos lá. Vamos lá, vou fazer aqui o preto. O preto varia de 6 a 10 micrômetros, mas eu tenho uma pseudomicronização, tá? Essa marca aqui resolveu dizer que é micronizada. O que que ela fez? Ela pegou o preto, botou o preto todo de um tamanho só. Botou o vermelho todo de um tamanho só, o amarelo todo de um tamanho só e disse que é micronizada. Mas, na verdade, tem uma falsa micronização aí. Por quê? Vou desenhar aqui pra vocês. Ela pegou o preto e botou o preto assim, ó. Tudo com 6. Se ele varia de 6 a 10, botou tudo com 6. Ela veio com o vermelho na granulometria e botou o vermelho, que varia ali de 30 a 80, botou o vermelho tudo com, sei lá, 60, vamos botar aqui, ó. Finge que tá tudo com 60. Finge que tá tudo do mesmo tamanho, gente. Que eu tô tentando, hein? Fazer aqui tudo do mesmo tamanho. Ela pegou o amarelo e botou tudo... Vamos ver, o amarelo, não me lembro agora o tamanho padrão dele de cabeça. Vou botar tudo de 50. Não, vou botar tudo 80 aqui, pra ficar tamanho diferente. Ela pegou o amarelo e botou tudo de tamanho 80. Ok? Esse tá de um tamanho, esse tá de outro e esse tá de outro. Certo? Levando em consideração que esse daqui é óxido de ferro preto e não carbon black, porque carbon black não tem atividade eletrônica, o organismo não enxerga, ok? Levando em consideração que ele é óxido de ferro preto, o que que vai acontecer aqui? O primeiro a ser fagocitado vai ser ele,
porque ele tá menorzinho, certo? Então, o organismo vai fagocitar o preto. E aí, a gente vai ter um residual laranja na sobrancelha. Por quê? Porque fagocitou o preto. Sobrou vermelho, sobrou amarelo, vira laranja. Depois, o organismo vai fagocitar quem? Vermelho, porque ele vai por ordem de tamanho. Fagocitou o vermelho. O amarelo, gente, o amarelo, ele quase não dá pra ver, porque ele fica ali no meio dos fibroblastos, que são amarelos também, quase não dá pra ver, tá? Então, seria aqui mais um residual vermelho mesmo, tá? E por último, faz essa fagocitose aqui. Ou seja, a gente teria aqui um residualzinho vermelho. Pseudomicronização. Ele bota uma cor de tamanho padrão, a outra cor de outro tamanho padrão e a outra cor de tamanho padrão. Deixa eu voltar para vocês poderem comparar. Granulometria aleatória. Todas as cores têm vários tamanhos diferentes. Pseudomicronização. Uma cor tem um tamanho só. A segunda cor tem um tamanho só. A terceira cor tem um tamanho só. Porém, as três cores são diferentes de tamanho entre si. Essa tem um tamanho A, essa tem um tamanho B, essa tem um tamanho C. Então, é uma pseudomicronização, tá? Agora, anotem aí. O que é micronização? Micronização é vetorização. É padronização. É colocar todo mundo do mesmo tamanho. Ju, micronizar é diminuir, é colocar todo mundo pequeno? Não necessariamente. Micronizar é colocar padronizado. Então, vamos lá, micronizado. Micronizado, eu tenho bolsas, porque ele é vetorizado. Deixa eu escrever assim, fica mais bonitinho. Vai ser o contrário. Vai ser o contrário. Eu não sei escrever o contrário, não. Exato. Não sei como é que se escreve Z ao contrário. Olha! Vetorizado. É porque não coube, gente. Mas vocês entenderam. Vamos lá, vetorizado. Vai ficar tudo padronizado, tudo do mesmo tamanho, ok? Ju, como é que acontece essa vetorização? Vamos lá, hein? Pode ser que seja maior do que aquele 6 que tá lá atrás. Lembra que eu falei que tem um preto do tamanho 6? Pode ser que aqui eu tenha tamanho 10, tá? Porque eu gosto de afirmar isso, gente. Porque tem muita gente que... Ah, porque a micronização é menor. Não. Micronização é padronizado. Então, eu vou até fazer maior aqui de propósito para vocês entenderem que não é menor, é padronizado. Tá? Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenho... o preto do mesmo tamanho. Eu tenho vermelho. Do mesmo tamanho. Eu tenho o amarelo. Do mesmo tamanho. E aqui eu vou ter uma coisinha que é de...
Eu não sei se eu escrevi certo, não. Gente, olha, esse negócio do cérebro é difícil, tá? Mas eu quis escrever 200 a 400 micrômetros, tá? Certo, tá certo. Tá certo? Aqui pra mim aqui vem depois, tá certo. Ah, tá. 200 a 400 micrômetros. Isso daqui, ó, são bolsas de vetorização. Ó, ele é vetorizado. Ju, então o que é o micronizado? Micronizado é padronizado. O que vai acontecer com isso daqui? Isso aqui significa que eu vou ter uma degradação por igual. Essa degradação, ela vai acontecer por igual. Por que vai acontecer por igual, gente? Porque tá tudo do mesmo tamanho. Entenderam? Mandem aí as dúvidas, para eu poder conseguir seguir. Querem que eu volte as folhas? Deixa eu botar só o vetorizar. Aqui embaixo. Essa dúvida tá certa. 200 a 400, viu? Essas bolsinhas aqui, ó, essas nanocápsulas, elas podem ser de açúcares monossacarídeos, e isso daí pode ter escrito na composição da sua caixinha, na composição da bula da sua tinta. E se não tiver, até 2024 a Anvisa já arrochou ali as fábricas que, olha, tem que ter, tá? Então, vamos lá. Açúcares monossacarídeos ou sabão metálico ou silicone ou rosina. Alguém aí já ouviu falar de rosina? Valendo aí, ó. Quem responder primeiro, entra lá na minha mentoria também. Que é a mesma coisa que eu tô falando aqui. Tô só brincando, gente. Rosina. Quem sabe o que é rosina? Não vale procurar no Google. Você sabe, Ju? Responde aí, o que é rosina? Não, não, não. Vamos lá, gente. Ninguém sabe? Então vou continuar explicando. Vou explicar o que é o polimerizado. Daqui a pouco eu volto na rosina. O polimerizado, gente, é basicamente a mesma coisa. Também vai ser padrão, tá? Também vai ser padrão. Também vai ser de 200 a 400 micrômetros. Porém, essa película aqui vai ser diferente. A gente tem dois tipos de película: polímero VPVA ou PVP. PVP ou polímero VPVA. O que é isso, Ju? Quem aí tem mais de 25 anos, quem tem mais de 30 anos vai saber. É a mesma coisa do disco de vinil, aquele mesmo material, tá? Aquele material do disco de vinil, aquele material plástico, é o que faz a película do polimerizado, da tinta polimerizada, certo? Por isso que o polimerizado, a cor que implanta é a cor que fica, não degrada, não degrada. Por isso que as gringas fazem tinta polimerizada lá nos lábios,
ficam sambando lá na cara da gente, assim, ó, passando pra lá e pra cá. 30 dias depois o cicatrizado. Olha, gente, a cor que ficou maravilhosa, coisa e tal. Porque a cor que implanta é a cor que fica, tá? Tem os seus prós e tem os seus contras. Polimerizado. Se a pessoa enjoar daquela boca vermelha, vai fazer o quê? Vai ter que passar no laser, vai ter que passar na despigmentação química, sabe? Então é aquele negócio, tem os prós e tem os contras, tá? Qual é a diferença principal do polimerizado pro micronizado, gente? Zezé de Camargo e Luciano, nos discos de vinil. Qual é a diferença principal do Até me desconcentrei, porque eu também ouvia. A diferença principal do micronizado pro polimerizado é essa, gente. É a nanocápsula. Os micronizados têm nanocápsula de açúcares monossacarídeos, silicone, sabão metálico ou rosina. Ninguém pesquisou no Google, gente? Jéssica, polimerizado é vida, mas não é. Ele tem seus pós e tem seus contras. Quando bate o laser, às vezes sai uma cor ali, fica um amarelo que não sai de jeito nenhum. Polimerizado tem os seus problemas, tá? Polimerizado só se você tiver a mão ultra mega leve. Super, hiper, ultra leve. Vou dar um exemplo aqui de quem usava tinta polimerizada. Ah, não posso dar, eu esqueço que eu tô no Instagram da Nai. Uma tinta polimerizada aqui no Brasil. A Mia é uma tinta polimerizada. Eu disse pra não pesquisar, mas aí eu fui lá falar do polimerizado, gente. Eu fui dar uma disfarçada lá pra falar do polimerizado pra ver se alguém descobriu o que era rosina. Mas já que ninguém descobriu, eu vou falar. A rosina, gente, é um derivado da cannabis, tá? Faz uma película derivada da cannabis. Gente, mas por que uma película derivada da cannabis? Por que isso? Pra que isso? Porque em alguns lugares, por exemplo, na Europa, não pode ter ali uma tinta derivado com derivados de açúcares, por exemplo. E aí tem, em alguns lugares lá, a cannabis é liberado, cannabis medicinal é liberado, e aí pode sim ter uma película de cannabis, derivado de cannabis, que é a rosina, tá? Não vai deixar ninguém doidão, pode ficar tranquilo, tá bom? Então, é isso. Em qual tinta que tem? Permablend. Permablend tem rosina na composição dos micronizados. Tem nanocápsulas de rosina, ok? Agora, uma coisa a respeito da tinta polimerizada. Anotem aí, porque isso é importante. Ju, eu vou usar uma tinta polimerizada. Eu quero utilizar essa tinta polimerizada, mas eu quero que ela tenha efeito de micronizada. Eu quero que ela degrade. Eu não quero que implante aquela cor e fique aquela cor. O que eu faço? Você usa a tinta polimerizada com diluente da marca. Eu vou utilizar a tinta polimerizada, aqui no Brasil só tem a Mia. Vou utilizar a tinta polimerizada da Mia com a gota de diluente da Mia, tá? Aí vai ter um ácidozinho que vai dissolver essa nanocápsula, ok? Ju, e se eu utilizar um diluente que não é da marca, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada e aquela tinta polimerizada vai continuar se comportando como uma tinta polimerizada. A cor que implanta é a cor que fica, certo?
Tá tudo bem com vocês, gente? Os comentários não estão desabilitados. Tá habilitado aí, vocês podem mandar pergunta. Vou seguir então, tá? Tá tudo bem então. Tá todo mundo bem então. Então vambora, vamos seguir. O que mais que tem aqui? Tem um assunto aqui, gente, que quem vai falar é a Nai, gente. Eu não tenho como falar. Eu não tenho como falar sobre esse assunto. O assunto é como ter uma fixação homogênea. Como ter uma fixação do início ao fim de forma homogênea. Gente, falar de implantação e falar de fixação homogênea, isso daí é com a Nayara. Eu falo de pigmentologia, agora de implantação assim, né? Eu faço a minha implantação ali, daquele jeito e tal, eu sou, né? Enfim, um dia eu vou fazer um curso com a Nayara e vou aprender a fazer aquela implantação. Mas enquanto eu não faço, eu não abro nem a boca para falar desse assunto. Então, vou deixar lá uma pendênciazinha para ela falar, Nay, fala de implantação porque eu não falei desse tema, tá bom? Me explica no caso, a polimerizada fica na mesma cor quando a cliente sai no dia do procedimento? Não é isso não. Toda tinta, quando você implanta, ela vai ter uma degradação ali, normal, tá? Eu implantei ela hoje, daqui a 30 dias, ela vai ter um clareamento normal, tá? Dependendo do seu peso de mão, dependendo da quantidade de passadas, dependendo da saturação, dependendo de vários fatores, você vai ter ali 20 a 40% de clareamento, certo? Beleza. O resultado final cicatrizado é o resultado que vai ficar. Aí sim, esse resultado é o que vai ficar e não vai mudar a cor. Você acha que compensa comprar o amarelo para clarear quando precisar? Ou a do James que vai tem o amarelo? Então, eu acho que compensa comprar tintas geradoras quando você já tem uma intimidade com cores, quando você tem uma intimidade em gerar cores, tá? Eu peço sempre para as minhas mentoradas fazer o seguinte: treina os olhos, treina seus olhos. Pega guache, pega o xadrez. Sabe aquele xadrez que a gente compra em material de construção? Pega o xadrez, mistura xadrez vermelho com amarelo, com preto, bota glicerina, mistura, faz vários tons de marrom diferentes, bota amarelo e vai mudando e bota, enfim, faz vários tons. Quando você tiver com o olhinho treinado, aí você compra as cores geradoras. Por enquanto, o que você vai precisar de cor geradora? Vermelho, você vai precisar, e verde você vai precisar. Esses dois tons vão salvar você. O vermelho, ele vai te neutralizar a sobrancelha cinza. E o verde, cromo verde 77289, ele vai neutralizar a sobrancelha vermelha. Qual o melhor, granulometria aleatória ou micronizado? Depende do seu peso de mão. Se você tem um peso de mão muito levinha, você se adapta com a granulometria aleatória, tá? Porém, a granulometria aleatória tem uma degradação desigual. Conforme vai passando o tempo, cada grão é degradado num tempo diferente. Cada cor é degradada em um momento diferente. Lembra que eu falei dos tamanhos diferentes? Já a micronizada, você consegue se adaptar a mão leve, a mão intermediária, você consegue se adaptar, tá bom? Aliás, desculpa, deixa eu só confirmar um negócio aqui.
A cabeça já tá pifando, hein? A granulometria aleatória, gente, quem tem a mão pesada, tá? Não é mão leve, não, mão pesada, se adapta melhor, tá? Por conta da fixação dela. Ela tem uma menor fixação. Acabou de comprar o vermelho. Isso aí, gente. O vermelho, ele vai neutralizar a sobrancelha cinza assim, ó. Chuchu. A Nai fez uma neutralização de sobrancelha cinza que ficou perfeita. Que cor neutraliza o laranja? Como assim o laranja? Se for laranja 21110, que bateu o laser e ficou laranja, né? Aí a gente tem um problema, porque não é para neutralizar esse laranja, tem que tentar remover, né? Ou a gente tem outras formas de fazer aí, mas se for laranja, um laranja avermelhado, tá? É resquício de 77491, você tem que saber só que laranja que é esse. Se for aquele alaranjado do vermelho, resquício de 77491, é o verde, que neutraliza o 77289, tá bom? Agora, se for o laranja 21110, o melhor é remover, né? Tem que tentar remover ele. Remover o máximo que pôde, não conseguiu remover todo, aí você vai fazer uma cobertura aí com seu inorgânico e ele vai afundar de novo, vai ficar lá dentro da pele. O polimerizado é bom? Gente, olha, eu não gosto muito do polimerizado, mas aí é uma particularidade minha, tá? Porque eu já vi algumas remoções de polimerizado muito difíceis de sair. Polimerizado sem implanta é como se fosse uma tatuagem, ele fica aquela cor ali. Então a pessoa tem que ter a mão muito ultra mega leve. Ah, a pessoa tem a mão levíssima, extremamente leve, e aí não consegue implantar de jeito nenhum com as outras granulometrias. Não consegue implantar com a aleatória, não consegue implantar com a micronizada, não consegue implantar com ninguém. Aí vai e tenta com a polimerizada, né? Mas eu, particularmente, tenho os meus receios. Eu, Juliana, tenho a mão extremamente leve. Não voltava nenhuma sobrancelha minha. Eu fazia, com 30 dias depois a cliente voltava, eu olhava assim e falava, cadê a sobrancelha? Não tinha nada. Eu me adaptei com a micronizada, perfeitamente. Pigmento xadrez líquido ou pó? Pó, Fabi. Se bem que se você quer testar o seu olhinho, né? Você pode comprar o líquido. Você vai testando ali, ó, construção de cores, tá? Só que a tinta, ela vai ter uma carga pigmentária diferente, totalmente diferente do xadrez, tá? E construção de cores, vocês vão fazer gota por gota. Ju, eu quero construir um castanho. A Nai vai dar uma tabela para vocês. Uma tabela de sugestões de cores. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão ter aquela sugestão ali, mas se vocês forem criar do zero, como é que vocês vão fazer? Uma gota de cada vez, gota por gota. Qual o vermelho? 77491. É esse vermelho que faz neutralização de cinza. Uma cliente chegou... Opa, gente, a nossa aula tá acabando aqui, esse intervalo, tá? Quando bate o laser, ele fica um laranja neon. Pois é, gente, aí quando bate esse laser e fica o laranja neon, se não conseguir remover de jeito nenhum esse laranja, aí quando você fizer uma cobertura com um castanho inorgânico, é o que vai ficar ali na sua sobrancelha, o castanho inorgânico, e o laranja 21110 vai descer, tá? Mas dá pra remover bastante do laranja. Para neutralizar o cinza, vermelho, 77491. Vamos lá.
Pigmento Permablend micronizado fica cor fiel. Olha, o Permablend é micronizado, tá? Se ele for bem equilibrado, fica cor fiel sim. Só que ele tem, se eu não me engano, o Permablend eu tenho que conferir. Dá uma conferida nos CIs dele, tá? Dá uma conferida nos CIs, vê quais são ali os CIs que tem, porque quando tem o Carbon Black com o 21110, a gente já sabe que não fica equilibrado, tá? Se for para equilibrar com o Carbon Black, tem que ser o 77491, tá? Agora, se você quiser uma tinta de efeito temporário, você tem o cromo verde com o 77491. Cromo verde é o 77289, tá certo? Qual marca é micronizada? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na apostila da NAI várias marcas que são micronizadas, mas vocês podem olhar na bula, como eu falei, a questão olhar na bula ali, ó, se é açúcares monossacarídeos, se é silicone, se é sabão metálico, dá para identificar pela bula, tá bom? Eu vou falar aqui os principais micronizados. MAG é micronizado, James Olaya é micronizado, Expressive Colors é micronizado, Ana Savoy é micronizado. Que me veio aqui na cabeça que eu lembrei, tá? Marilyn é micronizado também. Visage também é micronizado. Visage contém solução hidroalcoólica, então ela tem álcool, ok? Como eu sei que o pigmento é micronizado ou pseudo polimerizado, quando comprar, com isso vem escrito na embalagem. Então, nem sempre vai vir escrito na embalagem. O micronizado deveria vir escrito na embalagem açúcares monossacarídeos, ou sabão metálico, ou silicone na composição. Ou rosina, se for o Permablend, tá? O polimerizado, o que vai vir escrito? Polímero PVP, perdão, vai vir assim, polímero VPVA ou PVP. Aqui no Brasil, polimerizado só tem a MIA. A MIA BR, só tem eles de polimerizado aqui no Brasil. A neutralização faz 30 dias antes ou no mesmo dia do procedimento da micro. Gente, olha só, a sua cliente chegou com a sobrancelha cinza. Você vai fazer a neutralização nela, acabou. A neutralização é a micro. Você jogou o vermelho nela ali, ela já vai ficar com a sobrancelha marrom. Esse vermelho que você jogou, ele vai se unir, ó, ele vai se juntar e vai formar aquela liga, tá? Aquela ligação molecular com o preto carbono que tá aqui dentro. Então, juntou o Carbon Black com o vermelho 77491 que você introduziu, ok? Você formou um marrom definitivo, um castanho definitivo. Quando a sua cliente voltar 30, 40 dias depois, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho quando voltar, você vai ter que observar uma coisa. Como que tá essa sobrancelha? Ficou marrom? Já tá perfeito? Tchau e benção para sua cliente. Entendeu? Volta quando a sua sobrancelha clarear pra gente jogar inorgânico marrom em cima dela. Tá? Ah, sua sobrancelha ainda puxou pro cinza? Vamos para uma segunda sessão de neutralização. Ok? Posso neutralizar com pigmento apricot da Nuance? Então, o apricot da Nuance, ele é vermelho com amarelo inorgânico. Ele tem 77491 e 77492, tá? Adria, você até vai conseguir neutralizar, só que você vai, ó, suar para conseguir neutralizar. Porque o que você conseguiria fazer em 2 sessões de vermelho puro, você vai ter que fazer em 5 sessões com apricot. Porque você vai ter que botar vermelho, 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 vai ter que botar... Tá entendendo? O apricot, você vai ter que botar várias vezes até pegar todo aquele vermelho do apricot ali.
Dá para neutralizar com vermelho uma sobrancelha fio a fio? Então, muitas mentoradas minhas fazem essa pergunta. Eu não aconselho muito fazer. Nada impede que você faça uma tentativa de fazer ali. Como que você faria uma sobrancelha fio a fio, um retoque? Você faria uma sobrancelha fio a fio no retoque repassando marrom em cima daquele fio? Se você faria isso, você repassa, ao invés de marrom, ao invés de um castanho, você repassa vermelho. Você pode fazer essa tentativa, tá? Agora, é bem difícil de você, né, conseguir fazer ali em cima de cada fiozinho vermelho. Não é impossível, tá? Mas dá pra fazer. Eu só não aconselho muito, né? Porque dá aquela expandida. Quando você já tem uma sobrancelha de fio a fio cinza, é porque já deu uma expandida. Fiz uma neutralização e fiquei com muito medo, porque tava ficando vermelho. Fica mesmo, fica vermelhão. Vermelhão assim, ó. Eu faço com 2 passadas. Eu dou uma passada, como se eu estivesse fazendo uma shadow, eu faço a primeira passada, depois eu faço a segunda passada de shadow vermelha, tá? Eu gosto de finalizar com um inorgânico clarinho. O mais claro que eu tenho aqui na minha cartela, eu finalizo com ele. Só que a Nai não finaliza com inorgânico claro, ela só faz o vermelho puro e fica um resultado lindo, 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 lindo. Inclusive, ela ia mostrar as fotos hoje, gente. Ela tava com as fotos lá pra mostrar. Mas ela vai mostrar pra vocês. Ela deve colocar nos stories. Tá linda a sobrancelha que ela fez. Só com vermelho puro. Sem finalizar com inorgânico por cima, sem nada. Só vermelho puro. Se eu mandar uma cliente pro laser e voltar laranja, como proceder? Continua no laser ou usa algum pigmento para ter marrom permanente? Olha só, vamos falar um pouquinho do laranja na remoção. Existe uma forma eficaz para você remover laranja. Qual seria essa forma? Manda sua cliente para fazer uma despigmentação química, uma despigmentação ácida que vai suspender esse laranja que tá lá embaixo, tá? E com a despigmentação ácida, o pigmento vai subir, né? Subiu o pigmento, manda pro laser. Foi pro laser, vai sair com mais facilidade, tá? Essa é a forma mais indicada. Cuidado pra não fechar a live. Peraí. Ih, gente, passou tanta pergunta aqui. A sobrancelha já sai marrom no dia, com a neutralização do vermelho puro, não sai bem marrom, não. Quando termina, ela fica um borgonha. 1 hora depois ela já tá marrom. Em qual marca tem pigmento com CI 77491? Puro. Tem o Burgundy da Marilyn, que eu adoro. Inclusive é esse aqui, ó, eu trabalho com ele. A Nai também gosta bastante dele. Ó. É o Burgundy da Marilyn, 77491. Ele é bem gostosinho de trabalhar. Ó, acho que ele é hidrofílico. Nem testei ele ainda, mas acho que ele é hidrofílico. Ó. Coloca ele escorre. Aliás, ele é pseudo-hidrofóbico, porque ele tem glicerina na composição, ó. Aqui, ó. Olha como é que ele escorre gostoso, ó. Tá vendo? Olha o brilho dele. Isso aqui, esse brilho aqui é da glicerina, tá? Então tem esse daqui, Burgundy. Tem o Red da Nuance. Tem o vermelho da Visage. Tem o cerâmica da MAG, porém o cerâmica é 60% vermelho, 40% amarelo. Tem um pouco de amarelo na composição, tá? Esses são os que eu tô lembrada de cabeça. Como neutralizar uma sobrancelha fio a fio acinzentada? Então, gente, como você retocaria uma sobrancelha fio a fio acinzentada? Como você faria o seu retoque? Você faria o retoque nessa sobrancelha passando marrom, fio por fio? Se você faria isso, eu sugiro que você passe ali fio por fio de vermelho.
tá? Mas você já tem que deixar claro para essa cliente que pode ser necessário fazer uma shadow depois. Porque o fio a fio, quando ele tá cinza, é porque ele já expandiu. Em loira, qual cor? Olha, em loira você pode usar tintas híbridas que tem um cromo verde, porque vai dar um fundo lindo. O verde, ele dá uma esfriada na cor maravilhosa. Tem na Ana Savoy, tem no James Olaya e a partir de janeiro tem na Expressive. Cromo verde. Qual pigmento teria esse I puro? Tem na MAG o verde, o nome dele é verde. O nome do pigmento é verde. Ele é 77289. Porém, na MAG, eu quero que isso fique bem claro, gente, para depois vocês não comprarem e ficar me culpando. Na MAG, as tintas não têm surfactante. Não tem surfactante. E aí, Ju, não tem surfactante, eu posso misturar com uma tinta que tem surfactante? Não pode, tá? Então, se você for comprar o verde puro da MAG, você vai ter que misturar com as tintas da MAG, tá? Para misturar com tintas que tem surfactante, que são Nuance, Electric Ink, RB Colors, Expressive Colors, tudo isso tem surfactante, Marilyn. Aí vocês têm que esperar o verde que vai sair da Expressive e da Marilyn, que vão ter surfactante, que sai em janeiro e março, respectivamente, tá? Que eu saiba, esses dois verdes têm surfactante na composição. Peraí. Quando manda o cliente para o laser e mostra que foi usado branco em toda a sobrancelha. Uau! Branco em toda a sobrancelha. Olha, complicado, hein? Camuflagem. Esse branco tem como remover, tá? Tem uma forma específica de remoção pro branco. Larissa, me chama no direct que depois eu te dou uma ajuda sobre isso, tá? Não é o foco da mentoria hoje, não. É porque eu acabei falando um pouquinho de remoção, mas depois eu te ajudo nisso daí. Gente, eu preciso continuar aqui com a matéria. Eu sei que vocês estão cheios de dúvida. A gente vai fazer uma live para poder tirar essas dúvidas de vocês, tá? Deixa eu só... eu preciso só dar mais alguns conteúdos aqui que estão acabando. Deixa eu ver aqui, peraí. Falta pouquinha coisa para eu falar. Deixa eu falar dos equipamentos rapidinho, tá? Dos equipamentos. Deixa eu dar a dica da vaselina aqui para vocês resolverem soluções várias. Milhões de soluções vocês vão resolver com isso. Que eu resolvi e para mim, assim, foi sensacional, tá? E o que mais que eu preciso falar? É basicamente isso. Então, vamos lá. Sobre as máquinas, gente. Máquinas são o seguinte, são os equipamentos que a gente utiliza, né? Mas aí, não vou falar de tebore, não. De indutor manual, né, no caso. Eu vou falar só dos dermógrafos, das rotativas. Mas eu vou falar bem superficial a respeito disso, que é só para vocês terem uma visão geral. Quando a gente tem um determinado peso de mão, a gente pode se adaptar melhor a um tipo de máquina, tá? Quando a nossa mão é muito pesada, às vezes a gente pode utilizar o dermógrafo de uma forma magnífica. Muito bem. Pessoas com a mão intermediária conseguem utilizar muito bem máquinas híbridas. Ju, o que é uma máquina híbrida? Máquina que tem função dermógrafo e
ao mesmo tempo, além de dermógrafo, ela tem a função de rotativa, tá? Eu vou dar o exemplo aqui de duas, que no caso são as que eu uso, porque a minha mão é intermediária. A minha mão é de intermediária para leve. Eu uso a Biomaser e eu uso o Haut, tá? Agora, para quem tem a mão... A Haut, ela tem um botãozinho no painel que é turbo. Você coloca o turbo e aí as batidas ficam, né, mais fortes. Então, ela tem essa característica. Tá? Dá para fazer fine line com a Haut, tá bom? Quem tem a mão extremamente leve, levíssima, ultra leve, pode trabalhar com as máquinas rotativas. Isso daí é uma adaptação que você faz, certo? Ainda sobre o assunto de equipamentos, dentro desse mesmo assunto. A gente tem um tempo limite de trabalho na sobrancelha, a gente tem um tempo limite de trabalho nos lábios, tá? Então, muitas das vezes, quando a gente está trabalhando ali com agulha de uma ponta para fazer um lábio, a gente vê muito vídeo, até com câmera lenta, né? Mostrando ali a agulha de uma ponta. É muito lindo, né? Fica bem bonito. Porém, a gente tem 2 horas para trabalhar num lábio sem fazer lesão. Se a gente passa de 2 horas, a gente pode começar a lesionar, pode começar a hiperpigmentar. Então, isso daí pode vir a ser um problema. Então, muitas das vezes é melhor você trabalhar, por exemplo, no lábio com agulha de 3 pontas, tá? Só tô dando um exemplo, ok? Sobrancelha já dá para trabalhar com agulha de uma ponta, né? Quem quiser trabalhar com de 3 pontas, maravilhoso. Você vai agilizar o seu tempo, você vai ganhar tempo. Mas dá para trabalhar com uma ponta porque você vai fazer aqueles pixels lindos aqui na frente e tudo mais. E aqui na boca você não quer tanto essa questão do pixel, né? Na boca você quer mais o preenchimento total. Sou tatuadora e trabalho com a mesma máquina para tatu e micro. Pode trabalhar com a mesma máquina para tatu e micro, sem problema nenhum, tá? Isso aí é só uma sugestão, tá bom, Amanda? Gente, faltam 13 segundos, vou encerrar essa live e vou voltar, que eu ainda tenho mais algumas coisinhas para falar para vocês. Das intercorrências.